Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 ao 9. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijastes quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque, no dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuas, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façam jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chama isso de jejum? Dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te guiará. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E eu quero pedir mais uma vez àqueles que ainda não fizeram, abençoe a nossa missão, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, deixando seus comentários na pregação de hoje e principalmente compartilhe o link dessa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Nós estamos vivendo um período muito importante, que é a Quaresma, tempo de penitência, tempo de voltar para Deus. E a palavra que o Senhor dirigiu ao profeta Isaías, para que ele pudesse transmitir ao povo de Israel, é a palavra que hoje o Senhor quer falar ao nosso coração. Porque nesse período de Quaresma, nós somos chamados ao jejum, à oração e à caridade. Nesse caminho para nos arrependermos e voltar para o Senhor. E aconteceu naquele tempo o que muitas vezes continua acontecendo nos dias de hoje. Aquele povo que jejuava, mas não carregava a verdade no coração. Aquele povo que honrava a Deus com os lábios, mas que o coração estava longe do Senhor. Aquele povo que precisava ouvir a profecia quando Joel disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque aquele povo reclamava de Deus, que o Senhor não estava ouvindo o clamor deles. Que quando eles jejuavam pedindo a cura, eles não estavam sendo curados. Quando eles jejuavam com alguma intenção, aquela intenção, aquele propósito daquele jejum não era alcançado. E aquele povo julgava a culpa em Deus, como se fosse o Senhor que não quisesse ouvir o seu povo, como se fosse o Senhor que não quisesse atender o clamor de cada um. É como eles diziam: nós jejuamos e o Senhor não nos ouve. E Deus então vai usar o profeta Isaías para abrir os olhos daquele povo
e hoje também para abrir os nossos olhos. E nós precisamos receber essa palavra com o coração aberto. Porque o Senhor disse: levanta a voz e denuncia os crimes e os pecados do meu povo. Porque eles me buscam e querem me conhecer como se eles estivessem praticando a justiça e não estivessem abandonado a lei de Deus. Eles exigem do Senhor, mas eles não fazem aquilo que o Senhor manda, aquilo que as leis do Senhor ordenava que aquele povo fizesse. E aquele povo perguntava: por que o Senhor está nos ignorando quando nós nos humilhamos? E a resposta do Senhor é uma resposta dura, mas uma resposta muito necessária. E o Senhor dizia: é porque no dia que vocês estão jejuando, vocês continuam praticando o erro. Vocês estão jejuando, mas preocupados com os negócios. Vocês continuam oprimindo os empregados de vocês. Vocês continuam com brigas, com agressões. Vocês fazem um jejum exterior, mas o coração de vocês não muda. Por isso que eu não estou ouvindo vocês. Então, meus irmãos, essa mensagem é para nós nesse tempo de Quaresma. Porque se nós queremos que o Senhor atenda o nosso clamor, que Ele ouça a nossa oração, nós não vamos receber essa resposta do Senhor se aquilo que nós fizermos não refletir no nosso dia a dia. Se o jejum exterior não refletir numa conversão sincera, numa mudança de vida. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E o jejum, a oração que toca o coração do Senhor, é aquilo que vem de dentro. É aquilo que de dentro do nosso coração vai refletir no nosso exterior. Aquele povo estava jejuando, mas o coração deles estava nos negócios, no mundo, no pecado. E não havia conversão sincera. E atualizando, meus irmãos, essa profecia para os nossos dias, para esse tempo de Quaresma que nós estamos vivendo, o Senhor vem nos dizer a mesma coisa. É necessário um arrependimento sincero. É necessário que a nossa oração não seja uma oração de boca para fora. É necessário que a nossa conversão seja uma conversão de verdade, que vai nos levar de volta para Deus. É necessário que a nossa vida no dia a dia, ela seja um reflexo da graça de Deus em nós, da mudança que o Senhor provoca na vida daqueles que se abrem de verdade. A conversão, ela é demonstrada pelo testemunho de vida. A conversão sincera é aquela que nos leva ao arrependimento e traz no nosso coração o desejo de mudar, o desejo de ser diferente com a nossa família, com as pessoas que nós trabalhamos, o nosso dia a dia. Então esse tempo de Quaresma, o Senhor nos chama a uma mudança radical, a uma mudança completa, a uma mudança de coração, uma mudança de dentro para fora, que vai transbordar em nós a graça de Deus. O Senhor nos ouve quando nós ouvimos o Senhor. O Senhor nos atende quando nós atendemos ao Senhor, porque Ele nos indica o caminho a seguir. Sabe, aquele povo estava de alguma forma tentando enganar o Senhor. Mas ninguém engana Deus, porque Ele conhece a nossa alma. Ele conhece o nosso coração. E Isaías vai dizer para aquele povo: não façam jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Porque não adianta mortificar a carne, não adianta se cobrir de cinzas, não adianta, se isso não provocar em vocês uma mudança de vida, uma conversão sincera. E aí o Senhor vai indicar, através de Isaías, o jejum que eu prefiro é quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres que estão detidos, repartir o pão com o faminto,
acolher os pobres, os peregrinos, vestir aqueles que estão nus. Então o Senhor dizia que o jejum tem que levar a isso. O verdadeiro jejum se demonstra nas atitudes de um povo que ama a Deus de verdade. A nossa comunhão com Deus tem que nos levar a olhar para o próximo, a amar o próximo. Mas aqueles que estavam jejuando, eles continuavam fazendo negócios com maldade, oprimindo os empregados, brigas, transgressões. Então isso não tocava o coração do Senhor. E hoje é a mesma coisa. O Senhor sabe, irmãos, o Senhor sabe quando nós estamos diante dele de coração. O Senhor sabe da intenção do nosso coração quando nós nos aproximamos dele. E é por isso que quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que ir diante dele sem máscaras, porque a máscara não vai esconder nada do Senhor, porque ele sonda o nosso coração. E por que que o Senhor falava tão severamente para aquele povo através do profeta Isaías? Porque o Senhor ama. O Senhor ama. Assim como o Senhor sempre amou o povo de Israel, ele ama a cada um de nós. Então, se nós queremos viver uma quaresma de verdade, vamos transformar em ações aquilo que nós falamos. Vamos transformar em gestos concretos aquilo que nós pensamos. E vamos realmente fazer o bem. Vamos fazer da nossa vida a prática da caridade, da oração, e transformar o nosso jejum em um jejum verdadeiro que toca o coração do Senhor. Porque o Senhor fala, se vocês fizerem assim, a luz de vocês vai brilhar como a aurora, e vocês vão recuperar a saúde mais depressa. Se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, se nós fizermos desse tempo de quaresma da nossa vida um caminho de bênção, se nós usarmos os dons que Deus nos deu para abençoar a vida de outras pessoas, se nós não agirmos com falsidade diante do Senhor, ele vai nos responder, ele vai nos atender, e nós devemos ter essa verdade no coração. O Senhor está sempre com os ouvidos atentos para nós, mas nós precisamos pensar, e eu estou sendo fiel ao meu Deus? A minha vida, o meu testemunho está sendo de acordo com aquilo que o Senhor me manda fazer? À medida que eu quero respostas de Deus, eu estou dando respostas positivas. À medida que eu clamo a bênção de Deus, eu estou sendo bênção na vida dos outros? Porque a verdade é que o erro não está em Deus. O erro está em mim. O erro está em você. E nós precisamos olhar então, nesse tempo de quaresma, para dentro de nós. O Senhor prometeu, sejam verdadeiros, e a luz vai brilhar, e vocês vão recuperar a saúde mais rápido. A minha justiça caminhará à frente de vocês, e a minha glória vai seguir vocês. Então vocês vão invocar o Senhor, ele vai atender. Vocês vão pedir socorro, e ele vai dizer, eis-me aqui. É promessa, irmãos, do Senhor. É promessa de Deus para a nossa vida. E para essas promessas se cumprirem, nós precisamos nos converter de verdade. Nós precisamos arrepender sinceramente dos nossos pecados. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero me voltar para o Senhor. Eu quero fazer dessa quaresma 40 dias de transformação, de restauração da minha fé, de restauração do meu caminhar com Deus. Se nós formos verdadeiros com o Senhor e procurarmos fazer aquilo que a sua palavra nos manda, quando nós invocarmos o Senhor, ele vai nos atender. Então, se em muitas situações nós sentimos que o Senhor não nos atende, nós precisamos olhar para dentro de nós. Se nós pedimos socorro e ainda não ouvimos, eis-me aqui, nós precisamos fazer uma revisão na nossa vida. Porque o Senhor, ele é fiel. Ele é fiel. E nós precisamos também ser fiéis. Então vamos aproveitar esse tempo.
vamos viver esse tempo. E eu creio que se nós agirmos conforme a palavra de Deus, nós veremos muitas respostas e grandes transformações na nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração, e eu queria rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 50. Ó Senhor, nesse dia, diante dessa palavra, eu quero te pedir, não despreze, Senhor, o coração arrependido. Senhor, e que através dessa palavra, o coração de cada um de nós seja tocado a um sincero arrependimento. Vem, Senhor, tem misericórdia de nós. E na imensidão do vosso amor, Senhor, nos purifica. Lava-nos por inteiro do pecado. Apaga, Senhor, a nossa culpa. Porque hoje, diante do Senhor, nós reconhecemos a nossa iniquidade. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos pecadores. Que mesmo carregando o título de cristãos, nós ainda erramos muito. Pecamos contra o Senhor. E quantas vezes praticamos o que é mal aos seus olhos, Senhor. E é por isso que os nossos sacrifícios e muitas vezes a nossa oração não tem sido ouvida. Mas hoje, Senhor, através dessa palavra, que possa brotar em nós um arrependimento sincero, um coração contrito, que volte para o Senhor e que possa viver de acordo com a sua palavra. Sim, Senhor, nesse dia, nós clamamos a sua misericórdia. Nós clamamos o seu perdão e que dentro de nós, Senhor, exista realmente uma vontade, um desejo sincero de arrepender, um desejo sincero de testemunhar com a vida que nós somos seus, que os nossos gestos, que as nossas atitudes, que as nossas palavras, que as nossas ações possam testemunhar uma verdadeira conversão. Porque eu creio, Senhor, nós estamos nesse processo de conversão, nesse caminho, aquilo que o Senhor já realizou em nós, os pecados que já foram retirados, as doenças espirituais que já foram curadas, aquilo que já foi restaurado em nós, que nós não joguemos fora toda essa bênção, Senhor, mas que possamos avançar, que possamos dar passos firmes em direção à eternidade, e que aqui na terra todos possam saber a grande obra, a obra de redenção, de cura e de libertação que o Senhor tem feito na nossa vida. E que essa quaresma nós possamos ser o sinal do Senhor na vida dos nossos irmãos, o sinal do Senhor na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que estão esperando a sua resposta e que dependem da sua misericórdia. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.